Enterrados agora há pouco os corpos dos dois jovens que estavam desaparecidos e que foram encontrados ontem decapitados na cidade de Bahia. O adolescente Renan foi enterrado no cemitério do Cristo Redentor. O repórter David Martins acompanhou todo o trajeto e vai falar para a gente agora os detalhes e as informações. Boa tarde, David. Oi, meu amigo, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa acompanhando. Mas a tarde não está nada boa para a família do Renan, não está nada boa para os amigos, para as pessoas que conviviam com ele. Esse jovem de apenas 16 anos que foi encontrado morto ontem, a história todo mundo já conhece, a gente mostrou ontem aqui no Correio Verdade. O fato é que hoje ele foi enterrado, a família não teve direito sequer de fazer um velório, de se despedir da maneira correta, porque o estado de decomposição, as condições em que o corpo ele foi encontrado, não deixava margem para esse momento de despedida, um simples velório. Eles tiveram que enterrar o jovem logo após o corpo ser liberado do IML. Ele saiu do IML, que fica no Cristo Redentor, e partiram para o cemitério no mesmo bairro. Os moradores lá do Jardim Veneza, região onde ele vivia, vieram também de moto, de carro. Ônibus foram disponibilizados, 3 ônibus foram disponibilizados para trazer as pessoas lá da região que tiveram a oportunidade de se despedir do Renan. Então esse enterro aconteceu pouco depois das 10 horas da manhã. A ideia inicial das famílias é que esses enterros acontecessem no mesmo momento, no mesmo cemitério, mas isso não foi possível, porque a família do Renan tem um túmulo privado lá no cemitério do Cristo. A família do outro jovem não, então eles tiveram que enterrar em outro cemitério. Então só o Renan foi enterrado no cemitério do Cristo Redentor. Muita gente compareceu. Centenas de pessoas foram até o cemitério para esse momento de despedida. Eu tentei conversar com a mãe, tentei conversar com o pai, eles passaram mal, precisaram de atendimento, precisaram de acolhimento da família, dos amigos que estavam por lá, outras pessoas mais próximas também, muita gente passou mal. Não sei se por causa do calor, por causa da emoção, ou a mistura dos dois, então muita gente passou mal durante esse enterro. Alguns amigos de moto realizaram uma homenagem acelerando as motos, buzinando. Foi um momento de muita emoção e de muita tristeza. A única que eu consegui, um momento assim reservado e que ela conseguiu falar alguma coisa, foi uma das tias. E ela conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir. Só quero lembrar as coisas boas dele, só o momento bom que a gente teve com ele, né? Porque praticamente Renan tem a idade do meu filho. E eu sempre estava junto, né? Então, o que eu quero lembrar de Renan só é coisas boas, não quero lembrar dessas coisas que aconteceu, porque esses dias a gente sofreu muito. E a gente tinha muita esperança de encontrar Renan vivo. É isso, né? É duro ouvir de uma tia, de uma mãe, de um pai, com quem eu conversei sem gravar entrevista, falar sobre um menino de apenas 16 anos que já tinha na cabeça a ideia de empreender. Saiu de casa para trabalhar e, infelizmente, por ser de uma região, ir para outra, infelizmente, dar de frente com criminosos, acabou sendo assassinado de uma forma tão bruta, tão covarde, um fato que chocou a Paraíba e principalmente chocou quem vivia e os parentes desse jovem. A polícia continua trabalhando, uma pessoa já foi presa, as pessoas voltaram para casa na manhã de hoje muito tristes e eu também confesso que me envolvi muito com essa história. Fiquei a todo momento em contato com a família, não tem como não se comover com uma tragédia tão grande que abalou esse jovem e essa família. Eu volto com você. Ok, obrigado, David, pelas informações. Não tem como a gente não ficar comovido. E eu, além de comovido, também fiquei revoltado ainda mais hoje, quando soube que um dos que estavam aí envolvidos no sequestro, na tortura, no assassinato e na decapitação dos dois jovens, era um camarada, que havia sido preso há poucos dias e logo já foi aí liberado para praticar esse tipo de barbaridade, esse tipo de crueldade, ou seja, autorizado legalmente, legalmente no sentido de autorizado pelas leis
do nosso país que, infelizmente, verdade tem que ser dita, não protege a população de bem. É sempre favorável à bandidagem, infelizmente. Além da agonia de ter passado 5 dias sem saber onde estavam os parentes e a dor de descobrir que eles foram mortos, os pais de Renan e Wendes ainda tiveram que amargar a tristeza de não poder velar os filhos. Justamente porque eles foram mortos de forma brutal e enterrados em uma cova rasa. Os corpos saíram do IML direto para o cemitério. Carlos Daniel acompanhou a liberação dos corpos, a priori, da liberação do corpo de Wendes. Acompanhe. E o corpo do jovem Wendes de Caldas está saindo neste momento do IML. De acordo com a família, ele será enterrado no cemitério São José, que fica no bairro Cruz das Armas. O Wendes foi encontrado também com as mãos amarradas e a cabeça arrancada em uma cova rasa no Rio do Meio. Ele estava com um amigo, de acordo com informações, iria trabalhar quando foi pego por criminosos, torturado e assassinado. Você vê nas imagens os parentes, alguns amigos extremamente abalados, com um semblante de muita dor e também de revolta. De acordo com a Polícia Civil, um suspeito já foi preso no bairro Rio do Meio, também lá em Bahia, após algumas diligências policiais. Ainda segundo a polícia, o suspeito é recém-regresso do sistema penitenciário e inclusive é investigado por diversos crimes contra a vida, além de pertencer a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. No momento da abordagem, o suspeito reagiu à ordem de prisão e, segundo a Polícia Civil, teve que ser utilizada a força proporcional para conter o suspeito. Com o homem foram encontradas várias unidades de pinos de cocaína e 2 sacos maiores ainda da mesma droga que foram fracionados. A Polícia Civil informou que segue realizando outras buscas pela cidade e região metropolitana para identificar e conseguir prender outros participantes nesses homicídios que envolveu, tem características fortes, requintes de muita crueldade e brutalidade. Neste momento, o carro da funerária está saindo aqui do Departamento de Medicina Legal, também no Cristo Redentor, onde a família do jovem Wendes de Caldas já aguarda no cemitério lá de Cruz das Armas para fazer já o sepultamento. Olha, o Carlos acompanhou, todo o enterro, tá bom? E acompanhou e traz agora pra gente mais informações ao vivo. Deixa eu voltar agora pro meu amigo Carlos Daniel. Meu querido Carlos Daniel, nós ontem, assistimos diversas entrevistas aí com os pais de um dos que foram aí cruelmente assassinados. Pareciam até, que estavam ali mais ou menos tranquilos, anestesiados, mas quando chega, Carlos, você pode até concordar comigo ou não, no cemitério é que a ficha cai. Não é verdade, Carlos? Qual foi o sentimento que você percebeu, já que você acompanhou aí o sepultamento de um dos assassinados? Carlos, boa tarde para você. Oi, Jomar. Boa tarde para você e para toda a Paraíba. Jomar, o sentimento que a gente pôde perceber com muita nitidez era de muita revolta, consternação e aquele pedido sincero de justiça, obviamente pela forma em que esse caso aconteceu, pela forma brutal, violenta, ceifando a vida desses 2 jovens. Como você disse, eu acompanhei hoje de manhã, desde a liberação do corpo do Wendel de Caldas, de 24 anos, e logo ele seguiu para o cemitério São Pedro, que fica ali na Avenida Cruz das Armas. Lá os parentes, muitos amigos, muitos vizinhos aguardavam justamente para fazer o sepultamento desse jovem, que era tido, Jomar, na comunidade como um jovem muito trabalhador, de boa índole, de caráter admirável e que todos, obviamente, ficaram chocados e também bastante revoltados com a forma que ele partiu, deixando um vazio extremo na vida da mãe, que inclusive nos contou que ele trabalhava todos os dias justamente para esse trabalho, em que ele foi supostamente pego por esses algozes. Ele ajudava essa mãe a pagar uma casa, em que era uma promessa para cumprir um sonho que essa mãe tinha, que era ter a casa própria. Então o jovem de 24 anos estava praticamente começando a vida, de verdade. Com 24 anos ele ainda está realizando aqueles sonhos mais íntimos, mais profundos, e tinha justamente essa ação de ajudar a mãe, mas teve a vida
brutalmente encerrada desta forma que nós noticiamos. Durante o enterro, muitos parentes, os familiares, enfim, os amigos, eles prestaram homenagem, levaram balões brancos como uma forma, um simbolismo e um pedido de justiça. E enquanto o corpo descia, os parentes, as pessoas que acompanhavam o enterro, gritavam por justiça, aplaudia, né, o legado, a história desse jovem de 24 anos. E nós também conversamos com a mãe, a dona Gisélia, que mesmo diante de tanta dor e revolta, ela conseguiu em poucas palavras fazer um resumo do sentimento que pondera no coração dela neste momento. Vamos acompanhar. Ele estava trabalhando no trabalho dele, né? Se ele saiu e se ele teve algum envolvimento com alguma menina lá, então não era para eles fazer isso não, esses cachorros. Não era para fazer de jeito nenhum. Eles pegassem os meninos e soltassem, que os meninos não é bandido não. Bandido eles são eles. A senhora agora quer justiça, né, mãe? Justiça, que a prudência na cadeia nunca mais saia. Nunca mais saia. Eu dava conselho a ele, né? E ele às vezes não tomava. Mas ele era um menino muito bom. Quais os conselhos que a senhora dava para ele, mãe? Para ele não sair assim do bairro para bairro longe, né? Porque eu acho assim, esses outros bairros como é perigoso, aí eu não deixava. Mas só que ele dizia que ia, voltava. Justamente, ele ia e voltava, mas nunca passava muitos dias fora de casa, sabe? Eu quero é justiça mesmo. A gente não pode mais de todo canto. Isso é bom para o povo, isso é muito ruim. O que chama a atenção nesse depoimento da dona Gisélia é que justamente ela nos contou que já havia pedido inúmeras vezes, Jomar, para que o filho tomasse cuidado. Ela aconselhava, né, que esse filho tivesse muita cautela ao sair de casa, ele que saía todos os dias para trabalhar e sempre tomava a bênção e dizia que ia voltar cedo. E justamente nesse dia, quando ele desapareceu, no dia 4, ela tinha pedido a ele: meu filho, tome cuidado porque a violência aqui em Bahia está crescente, tenha muito cuidado por onde você anda. E ela, obviamente, esperava que o filho voltasse para casa para compor ali o seio familiar, mas não foi o que aconteceu. E ela também contou, Jomar, que no fundo do coração ela sentia que aquele momento era uma despedida, por isso que falou novamente ao filho antes dele sair de casa: meu filho, tome cuidado, porque a violência está grande aqui em Bahia. Essa fala dessa mãe nos chama a atenção justamente por esse sentimento fraterno, esse amor ágape que apenas as mães sentem. E ela, em meio a tanta dor, relutando para ter forças, ainda abraçava os amigos e conformava até mesmo alguns amigos do Wendes de Caldas, de 24 anos. Alguns amigos que acompanharam esse sepultamento, eles cobram veementemente que a justiça seja feita. Nós, como acompanhamos agora há pouquinho, é a palavra que eles mais repetem nesse momento de dor e de revolta. É que a justiça seja feita, já que o Wendes de Caldas, ele até então, que se sabe, não tinha passagem pelo mundo do crime, apenas saía de casa para o trabalho e do trabalho para casa e tinha esse hábito, né, de ajudar a mãe a quitar uma casa em que eles estavam morando. O Wendes conhecia esse amigo, o Renan, há pouco tempo. E ele que pagava o Renan para ajudar a ele neste trabalho. A mãe dele nos contou isso também, que há pouco tempo atrás, cerca de 15 dias, ela tinha comentado com ele que havia contratado este amigo para tentar ajudar a ele nesses trabalhos, nesses serviços. E foi justamente nessa rota para o trabalho que esses criminosos acabaram raptando, que acabaram sequestrando o Wendes de Carvalho de Caldas, de 24 anos. A Polícia Civil, através de nota, diz que continua realizando diligências, buscas pela localidade na tentativa de localizar os demais envolvidos e, claro, a gente segue acompanhando todos os detalhes sobre esse caso. Jomar. Ok, obrigado, Carlos, pelas informações, né? Infelizmente, né, a grita aí dessa senhora, né, ela falou muito bem aí, claro, né, pedindo por justiça, lamentando ter que estar enterrando um filho. Eu acho que não há dor maior para uma mãe do que enterrar um filho. Mas, lamentavelmente, a justiça virá sim, mas virá de Deus, da justiça divina, porque nesse país tudo que não se faz é justiça às vítimas, é justiça às famílias das vítimas. Aqui nesse Brasil, só quem paga a pena, lamentavelmente, essa é a dura realidade, é a vítima e a família das vítimas. Está aí, 2 rapazes de bem, trabalhadores, né, com tantos sonhos a realizar pela frente. Todos esses sonhos agora estão enterrados juntamente com eles e fica somente agora a pena de sofrimento perpétuo
para as famílias. A pena de sensação eterna de que, infelizmente, justiça não será feita enquanto a gente tolerar esse tipo de coisa. A gente tem que aprender, tá, como em outros países, a cobrar de deputados, de senadores que protejam a população. Parem de estar lá em Brasília fazendo lei para proteger bandido, para manter bandido fora da cadeia e a população refém dentro de casa com medo de sair. Como a própria mãe falou, cuidado, meu filho, porque tem muita violência. Essa é a verdade, muita violência, punição praticamente nenhuma. Repito, vejam só o péssimo exemplo, né, que a lei do nosso país dá. Um dos envolvidos, então, na morte dos rapazes havia sido preso há poucas semanas aí pela Polícia Civil, que é o de menor, né? Um elemento perigoso, pernóstico, desumano, e logo foi solto. Solto, autorizado pela lei desse país a praticar o que ele praticou, né? Envolvido aí no sequestro, na tortura, na morte cruel e na decapitação de 2 rapazes de bem, 2 pessoas com o futuro inteiro pela frente aí, liquidados por esse elemento e pelos seus comparsas, pelos seus parceiros de crime. Estava solto, minha gente, autorizado pela lei desse país para fazer o que quisesse, para matar, roubar, estuprar e com a sensação, com a consciência, com a certeza que não vai acontecer nada. Essa é a dura realidade desse país. Nesse país aqui, só quem paga a pena é a vítima e as famílias das vítimas, infelizmente.